Hoje nós vamos falar do início dos anos 2000, de anime e de J-Rock. Não tem como ser melhor, não tem. Eu sou o Ferpa, seja bem-vindo a Ferpa Anime, já vai deixando seu like, comentando, compartilhando, ativando as notificações, se inscrevendo, porque nós vamos falar de Beck e o impacto do J-Rock nos anos 2000, como o anime refletia a cena musical da época. Tô animado demais para falar sobre Beck, cara, que é uma obra incrível, que eu gosto muito, que eu demorei um tempo para poder consumir, porque tem uma história triste que rodeia Beck e a minha trajetória. Mas vamos lá. Beck Mongolian Troupe Squad se conecta com a cena musical do Japão nos anos 2000. O anime não é apenas sobre o crescimento de uma banda, mas também sobre o reflexo de um momento crucial na música japonesa. Jovens, em busca de uma identidade musical e social, tentam encontrar seu lugar em um mercado musicalmente competitivo. Aqui, o protagonismo vai para o Koyuki, que começa como um garoto comum e se transforma em um guitarrista totalmente apaixonado pela música. Ele representa, na verdade, muitos músicos da época, que estavam apenas começando a se destacar, enquanto se inspiravam nos grandes nomes do rock internacional. Em Beck vemos a formação de uma banda indie, o que é uma referência direta ao cenário musical dos anos 2000. Na época, muitas bandas começaram em clubes pequenos, fazendo shows para poucos espectadores, barzinhos e, quem sabe, esperando um grande salto. Esse fazer música por amor é exatamente o que vemos no anime. A luta para encontrar uma identidade, fazer o nome e, é claro, viver da música. Esse espírito indie de não depender de uma grande gravadora ou de fórmulas comerciais foi muito presente nesse período. E é por isso que a trajetória da banda Beck, em Beck, é tão realista e tocante. Eles não estão buscando a fama fácil ou estão ali apenas para comercializar, mas sim pela música em si, enfrentando as dificuldades reais do mercado. Outro ponto interessante de se falar é como Beck traz as influências das bandas ocidentais para o anime. Desde a primeira vez que a banda Beck se forma, a inspiração em grupos como Nirvana e Rolling Stones e outras bandas do rock fica claro. Isso também não é uma coincidência, já que nos anos 2000 o Japão estava sendo fortemente influenciado pelas grandes ondas da música internacional. Bandas japonesas começaram a imitar ou se inspirar no som sujo e cru do grunge ou o estilo mais experimental do rock alternativo. A música de Beck no anime reflete esse desejo de algo mais visceral, mais orgânico, e é a tentativa de dar voz ao Japão, que aos poucos estava se afastando da música mais polida e, digamos, plástica dos anos 90, né? Mas não é só dentro do Japão que Beck fez a diferença. Com o anime sendo popularizado fora do Japão, muitas pessoas começaram a descobrir o J-Rock e Beck foi fundamental para isso. A série, não só Beck, cara, Nana também. E a série ajudou a exportar bandas como The Pillows, que apesar de serem já conhecidos no Japão, se tornaram muito mais populares globalmente após o anime. Esse fenômeno trouxe à tona o impacto que o anime teve ao dar visibilidade ao J-Rock fora do Japão. As músicas de Beck ajudaram a solidificar uma nova onda de interesses por bandas japonesas, fazendo com que muitos fãs ao redor do mundo quisessem descobrir mais sobre essa cena. Agora, algo que é muito importante, que também é abordado de forma indireta em Beck, é a transição da indústria musical para a digital. Nos anos 2000, as plataformas de música digital começaram a crescer e, com isso, a forma como as pessoas consumiam música mudava aos poucos. Muitas bandas, especialmente as independentes, começaram a se apoiar em downloads e nos chats online para conquistar os fãs. A banda Beck se destaca justamente porque, como muitas outras bandas da época, tenta crescer por conta própria, se conectando diretamente com seus fãs. Essa dinâmica foi moldada pelo crescente uso da internet, algo que teve um impacto direto no mercado musical. Beck é muito mais do que apenas uma história sobre uma banda de rock. É um reflexo da cena musical do Japão nos anos 2000.
onde a busca por uma identidade musical e a luta contra a indústria foi uma realidade para muitas outras bandas. O anime capturou muito bem o espírito dessa época, trazendo um olhar único sobre o mundo da música, enquanto mostrava a influência de grandes nomes do rock internacional e como a internet começou a mudar tudo. Se você ainda não assistiu, eu sugiro, cara, é uma excelente oportunidade para mergulhar nesse universo musical e nessa cultura. E, cara, consuma J-Rock, por favor, cara. Eu, hoje em dia, 90% do que eu escuto é J-Rock, cara, e garanto pra vocês que isso é sensacional. Ainda mais que esse ano eu vou lá ver a Diluca tocar ao vivo, cara, no Anime Summit, cara, vai ser incrível. Mas agora eu vou falar um pouco sobre o que eu falei no começo, porque Beck sempre foi uma leitura e foi um anime também, que, além do mangá, eu assisti um anime que foi muito difícil de eu começar com isso, cara. Então, quando eu tava próximo a entrar na universidade, cara, no terceiro ano, né, eu consumia muito anime. Não mudou muita coisa, né? Mas eu era muito fã de Nana, mano. Sou até hoje, eu acho que Nana tá no meu top 5 de obras que eu mais amo, até por isso que eu não trouxe vídeo ainda, cara, porque tô esperando pra achar um tema ou falar alguma coisa que ninguém fez ainda e que faça bem pra mim pra mostrar o quanto eu amo essa obra. Mas voltando ao assunto. Então eu tava no terceiro ano do ensino médio e conheci um cara lá, mano, que virou meu amigo. Não vou falar o nome do cara agora, porque, né, não vou expor a vida de ninguém. A gente fez amizade e tal. E a gente acabou passando junto no vestibular pra fazer o mesmo curso, sabe? Então a nossa amizade foi florescendo e tal. E a gente começou a conversar sobre anime e tal, e música. Ele curtia muito Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance. E eu, na época também curtia demais essas bandas, cara. Eu gostava muito, então a gente foi fazendo amizade, foi falando sobre... Né, na época tava muito em voga Nanatsu no Taizai, cara. E a gente trocava muita ideia sobre isso e tal. E... cara, a gente foi junto pra universidade e eu desisti do curso, porque não fazia bem pra mim. E passou um tempo ele também desistiu. E nisso que ele desistiu, a gente perdeu... eu e ele desistiu, a gente perdeu tipo, uns meses ali sem conversar e tal. Até porque tava numa fase bem difícil da minha vida pessoal, né? E não queria manter tanto contato com as pessoas e tal, não tinha tantos amigos. Hoje em dia eu também não tenho, cara, não se engane, eu tenho poucos amigos, mas os que eu tenho são verdadeiros, cara. E beleza, daí a gente voltou a se falar então, e a gente tava com muita ideia de começar um mangá, sabe? Tipo, ele desenhava super bem e eu sempre, cara, gostei de RPG, inventar histórias e tal, RPG de mesa, né? E mangá, né? Animes, crescer com isso, né? Então sempre tive muita ideia pra escrita e tal, e a gente tava com essa ideia de eu ia escrevendo roteiro e ele ia desenhando enquanto ele podia, e a gente fazia uma parada meio independente, assim. E a gente até começou alguns projetos, uns esboços e tal, e, cara, infelizmente, esse meu amigo cara, não vou chorar. Infelizmente, esse amigo acabou tirando a própria vida depois de um tempo, tá? E por que Beck foi tão difícil, cara? Por eu ser muito fã de Nana, mano, eu não conseguia... Tipo, não é que eu não assistia Beck, mas você não vai ser melhor que Nana, sabe? Sabe quando você é adolescente burro, mano? Adolescente burro. E eu ficava deixando, uma hora eu assisto e tal, porque, tipo, eu era muito viciado em consumir as mesmas obras, sabe? Por exemplo, One Piece, cara. Meu ensino médio, assim, foi praticamente só falando de One Piece, cara, porque eu lia, relia. Pra mim, o meu universo era One Piece. Eu não tinha como terminar esse vídeo falando, cara, se você passa por algum problema desse, peça ajuda, cara, por favor, converse, tente se expressar. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso também, mas por favor, cara, tente conversar, tente trocar ideia com alguém e tal, porque pra quem fica aqui, cara, é muito difícil, mano. É muito difícil. Então, a partir disso eu travei, cara. Eu não conseguia consumir a obra porque me dava uma tristeza e tal. E, por exemplo, assim, eu sempre acompanhei muito o Evandro Fusari, cara. Acompanho até hoje. Sempre. E no cenário antigo dele tinha um folder de Beck, assim. Eu sempre ficava, tipo, cara, eu preciso assistir essa obra e tal. Mas me vinha essas recordações ruins e eu não conseguia prosseguir, cara. Aconteceu com My Chemical Romance também. Por ser a banda favorita desse meu amigo. É uma banda que eu amo, cara. Eu gosto demais do som dos caras. Eu gosto muito. Eu não conseguia ouvir o som da banda porque me trazia recordações e tal. Mas ano passado eu consegui, cara.
Foi difícil assistir, veio muitas recordações, mas eu assisti, foi ler o mangá e tal. E realmente, esse meu amigo tava certo. Beck é incrível, é uma obra surpreendente, cara. É uma obra que me traz lembranças ruins, mas me traz lembranças boas também. E, cara, eu vou parar por aqui. Eu acho que já uma das ideias não é trazer muito da minha vida pessoal aqui pros vídeos, mas eu precisava contar essa história pra vocês, precisava desabafar um pouco e falar sobre Beck e J-Rock nos anos 2000. E valeu, cara, eu sou o Ferpa, seja bem-vindo ao Ferpa Animes. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Meu Instagram sempre tá na descrição. Se quiser trocar uma ideia, só mandar mensagem lá. E, cara, deixa sua história aí. Se quiser deixar sua história, conversar, os comentários tá aí pra isso também. Valeu!